Quando dois amigos se encontram, se revêem, é muito interessante. Melhor ainda quando resolvem falar de um tema que ambos já viveram e já conhecem bastante. Estou aqui com meu amigo Odair Capelosa. Odair é uma pessoa que já conhecemos, já trabalhamos juntos muitos anos, né? Ele é engenheiro elétrico e já foi PMO de algumas organizações e gerente de projetos, de diversos projetos, que foi através disso que nos conhecemos. Eu estou aqui com o Luiz César Menezes, engenheiro também, foi administrador de contratos, foi gerente de PMO, hoje exerce um trabalho de consultoria muito profundo nessa área de gerenciamento de projetos, com muita experiência em implantações de PMO. E nós estamos aqui hoje para falar para vocês deste projeto que nós denominamos PaaS, PMO as Service, como um projeto de implantação de PMO. Isso, exatamente. Ou seja, como é que a gente pode usufruir, né, de um PMO, sendo que às vezes a gente não tem esse recurso dentro da nossa organização. Então, nosso objetivo vai ser, né, nesses minutos que nós vamos ter com vocês, compartilhar um pouco da estrutura, né, dos recursos necessários, os benefícios, né, que o PMO nos traz, tá certo? Ao nosso ambiente, né, e como ele pode, então, ser melhor entendido dentro de uma organização. Então, hoje nós vamos falar o seguinte, vamos abordar o tema explicando o que é o PMO. Né? Depois, trazemos um pouco das vantagens de como ter um PMO dentro da sua empresa. O que é o PaaS, que é esse trabalho que nós estamos apresentando hoje, e como implantar o PaaS. E, no final, uma série de conclusões que vão mostrar para vocês a importância desse trabalho e de como o PaaS pode ajudar a sua empresa. Legal, legal. Então, a minha sugestão, você que está aí vendo esse nosso vídeo, né? Se tiver algo que possa anotar e tal, porque vão surgir vários elementos, né? E, obviamente, depois você vai poder entrar em contato conosco para, eventualmente, tirar dúvidas ou buscar informações em alguma bibliografia. Não é verdade, Odair? Sim. A gente está aqui à disposição para qualquer dúvida. Vocês vão ter aí, durante o vídeo, informações a respeito do nosso contato, e-mail, celular e tudo mais. Estamos abertos para qualquer dúvida que surgirem a respeito desse assunto. Okay? Então, dando um pontapé inicial, vamos lá, vamos falar o que é o PMO. O que é o PMO, né? Ou seja, o PMO é um termo assim que é um tanto controverso, né? Certamente vários de vocês já ouviram falar sobre esse termo, né? E às vezes você pensa que está falando a mesma linguagem, não é verdade, Odair? Sim. Mas nem sempre você, ao falar PMO, você está falando a mesma coisa, né? Tem gente que pensa no PMO como sendo um projeto autônomo, tem gente que pensa no PMO como sendo um escritório que dá suporte a projetos ou que faz controle de projetos, tem gente que pensa de uma outra forma como sendo um centro de excelência, ou então como uma superintendência de projetos, ou a própria pessoa que trabalha como PMO. Não é verdade? Sim. E esses 5 conceitos que você explicou agora, distintos de PMO, a gente vai tentar descrever um pouquinho mais detalhadamente para você poder entender como esse PMO pode funcionar dentro da sua empresa. Legal. Né? Para cada uma dessas classificações que nós colocamos de PMO. O primeiro tipo de PMO que nós temos é o projeto autônomo. O que é o projeto autônomo? É quando você tem um gerenciamento específico de um projeto, onde a responsabilidade pelo sucesso é uma responsabilidade direta do gerente de projeto. Ele tem que cuidar do sucesso daquele projeto. Eu me recordo, a propósito, Odair, né? Numa empresa na qual inclusive você trabalhou e foi o PMO lá, ou seja, houve um projeto que foi a mudança, né? Sair de um lugar e ir para um outro, para uma situação totalmente nova, onde uma pessoa se dedicou a essa função, né? Nem sempre é chamado de PMO, mas ali ele está desempenhando o papel de um PMO, gerenciando pessoas que vão fazer o gerenciamento, o controle, o monitoramento do projeto, né? Gerenciando as informações, trabalhando com ferramentas, porque o que eles querem é o sucesso daquele projeto específico, não é verdade, Daí? Sim, é verdade. E em seguida, eu passo para você explicar para eles
O outro modelo de PMO. Que é o PMO como suporte, né? Sim. Esse é muito interessante. Porque ele vai dar o apoio, o planejamento e o controle do projeto. Exatamente. Ou seja, ele é o que é mais difundido, ou seja, quando você tem uma ou mais pessoas, né, com ferramentas, com metodologia, né, que dão suporte para que vários projetos possam acontecer. Neste modelo, e você viveu bem essa situação, não necessariamente quem toca o projeto está dentro do PMO, ou seja, o gerente do projeto vem de uma unidade, vem lá do marketing, vem lá de uma área comercial, vem lá de uma área de operações, vem de uma área de engenharia, né? E o PMO o que faz então é disponibilizar recursos, fazer um coaching, né? Disponibilizar metodologia, fazer um interface. Tem que ter competência, não é, Odair? Sem dúvida. Quem está aí responsável por esse sistema, né, que vamos chamar de escritório de apoio de projetos, tem total responsabilidade de disseminar principalmente a sua competência para aqueles que estão tocando aqueles projetos. Levar as metodologias do PMI para que eles possam entender e gerenciar da melhor maneira possível aqueles projetos que estão na mão deles. Legal, isso mesmo, né? E pode se situar, né, esse escritório de apoio a projetos, ele pode se situar em vários lugares dentro da estrutura da organização, né? Uma das formas aonde, por exemplo, no primeiro lugar onde nós trabalhamos juntos, o Odair estava diretamente ligado, né, como apoio corporativo, não é, Odair? Sim, porque a gente respondia diretamente pelo superintendente da empresa. Então, as determinações de como atuar o PMO vinham diretamente do superintendente, passando pelo diretor que nos apoiava naquela situação, lá naquela estrutura. Existem determinadas situações, determinadas organizações que não têm o PMO atuando, né, corporativamente, mas tem o PMO dentro de uma unidade. É bastante comum, né, ter unidades de negócios dentro das empresas. Isso. E eu acredito que esse tipo de PMO existe bastante por aí, né? Existe, exatamente. Nós temos hoje uma situação onde eles estão criando um PMO, olha que interessante, daí, dentro de uma área de engenharia. Mas olha que interessante, mais interessante ainda, começou com um PMO que existia dentro de uma área de inovação que faz parte da engenharia e dava então suporte aos diversos projetos, né, de inovação. Então, outro tipo que nós temos é o Centro de Excelência, né? É um tipo de PMO que trabalha no estado da arte. Então, ele está aí buscando outras empresas, fornecedores, consultores, entidades de associações profissionais e agências do governo para trazer toda essa informação para as áreas que estão atuando nos projetos. Sabe uma coisa interessante daí, né? Eu vivi uma situação trabalhando com PMO com essa característica, uma empresa de bebidas, né? Que eles procurou implantar isso daí, é muito interessante, né? Então, às vezes, uma área de marketing que era muito forte lá, precisava de apoio em projetos, eles aproximavam com quem já tinha esse expertise no mercado. Né? Sem dúvida. Às vezes uma área de operações comprava uma máquina, tinha que fazer automação de alguma parte, ele aproximava com um outro grupo de pessoas que conhecia projeto, né? Então é um papel de inteligência assim, muito interessante, né? Que a gente tem dentro, com esse título, né? Sob essa égide, né? chamada PMO, tá ok? Sim. Bom, temos também a Superintendência de Projetos. Também é um PMO que é responsável pelo sucesso do projeto. Aliás, na verdade, todos têm que ser, né? Sim. O que acontece nessa característica aí de Superintendência de Projetos? Onde você tem os gerentes de projeto ligados a essa superintendência. Então, são vários gerentes de projetos que respondem por essa Superintendência de Projetos, certo? E é interessante, o Odair não está falando, mas o nosso trabalho começou e ele desenvolvia um papel de PMO que tinha aquela característica de suporte, né? E evoluiu, cresceu dentro da mesma organização, dentro da mesma empresa, né? E quando nós terminamos, ele estava, né, exatamente nessa figura, ou seja, não tinha esse nome de superintendente, mas ele era
a pessoa que coordenava vários gerentes de projetos, não, Odair? Sim, vários gerentes. E o que eu acho interessante, né, nesse processo que nós estamos explicando é que quem está assistindo, de repente, identifica talvez aquele primeiro modelo, né, onde você tem lá o gerente responsável por aquele projeto só, e à medida que a empresa vai crescendo na metodologia, vai aprendendo, ele vai abrangendo esse sistema e pode chegar, né, num sistema desse, né, de superintendência de projeto, onde você vai ter grandes projetos, necessitando de um gerente de projeto para cada um desses grandes projetos, né, para que você possa ter a excelência nesses projetos. Perfeito, né? perfeito. Trabalhar esses fatores críticos de sucesso, né? E eu acho que é a função dessa superintendência. Né? Exato. É uma estrutura bem mais robusta mesmo, né? Ou seja, você vê pessoas dedicadas àquilo. Né? Então, via de regra, isso se aplica quando você tem realmente uma empresa dirigida por projetos, não é verdade? Sim. Tá? Essa é a situação mais comum em que a gente vê esse PMO como sendo, né, nessa característica de superintendência, né, de projetos. Então, e nessa estrutura de superintendência de projetos, eu assumia o papel de Project Management Officer. Isso, que também é um dos PMOs que a gente vê no mercado. Sim. Algumas organizações, eu perguntei como está, né, o PMO. Na minha empresa tem vários PMOs. Como se fossem as pessoas fossem PMOs. Mas eu não posso me esquecer que essa é a realidade, não é verdade? Ou seja, são pessoas que têm que conhecer de gerenciamento, que tem que conhecer de ferramentas, são pessoas, né, esse officer é aquela pessoa que deve se relacionar com o portfólio. Quando eu tenho um portfólio estruturado, ele conhece o portfólio de projetos da organização. Até para decidir negócios em novos projetos, né? Opa, com certeza. Né? É ele quem muitas vezes age como um parâmetro, né? Ou seja, define parâmetros que permitem fazer com que projetos entram ou saiam desse portfólio de projetos, né? Mas é responsável por revisões de projeto, né? Você teve bastante os projetos estratégicos, né? Projetos estratégicos dentro da organização são muito importantes, tá? Então, é muito interessante, não, Odair? Ou seja, como uma palavrinha, né? Uma sigla, né? PMO, tem tantas aberturas distintas, né? Mas a gente tem que estar atento, nós que estamos no mercado, que nos relacionamos tanto, tá certo? Com outras organizações, entender então que PMO, né, é um conceito, tá certo? Sim. E que ele pode ser obviamente adequado à característica, né, de cada organização, tá ok? Certo. E existem inúmeros benefícios, né, Luiz César? Conta pra gente aí, o que a gente pode ter de benefício com a implantação do PAS? Você tem razão, Odair. Existem benefícios, né, com a montagem do PMO. Então, se você que está nos ouvindo e vendo, né, imagina desenvolver um PMO ou levar a ideia de que se desenvolva um PMO, né, saiba que você tem benefícios para a sua organização, né? São inúmeros os benefícios para a sua organização, essa organização que vai alojar, então, esse PMO. Existem benefícios para os executivos, ou seja, eles nas suas funções precípuas, né? Seja na área financeira, seja na área comercial, seja na área de pessoas, seja numa área de negócios, em pesquisa e desenvolvimento, em marketing, ou seja, onde estiverem os executivos, são beneficiados também com a criação, com o desenvolvimento e estruturação de um PMO, né? Existem inúmeros benefícios para os próprios gerentes de projeto. Nossa, nós já sabemos o quanto nós já não sofremos por falta de estrutura, não é verdade? Sem dúvida. Tá? Existem benefícios para os clientes. É importante que você possa agregar também esses benefícios no serviço que você estiver fornecendo, no produto que você estiver externalizando ao seu cliente, né? E ao longo do ciclo de vida dos projetos, você também tem uma série de benefícios, né? Benefícios bastante interessantes, tá? Certo. Benefícios para a organização, né? Estratégia, conhecimento e visão, mudanças organizadas e crescimento.
Dá uma explicada para a gente aí. Claro, puxa vida, Como é que a gente pode caminhar nisso? Vou pegar cada um desses aspectos que você mencionou, Odair. Por exemplo, a estratégia, né? O PMO, ele permite que você faça o desdobramento da estratégia. Então, que você saia da vontade de algo que você quer realizar nos próximos anos, né? E você consegue fazer, então, um desdobramento disso, né? Num conjunto de iniciativas que, quando elas são moduladas, quando elas são mensuradas, fazem com que nós possamos montar um portfólio. E o PMO, você sabe disso, ele é importantíssimo para constituir esse portfólio, né? E não só, quando ele desdobra, então, esse conjunto de iniciativas, né? Aprova essas iniciativas em projetos e constitui o portfólio, ou seja, aí ele entra na administração de cada um daqueles projetos que constituem, né, aquela estratégia, que levam a organização a concretizar, né, a sua estratégia. Tá? Então, esse foi um aspecto importante. O outro aspecto importante que você falou... Conhecimento e visão. Sobre conhecimento e visão, ou seja, eu tenho a condição de começar a documentar melhor aquelas iniciativas que viraram projetos. Quais eram seus objetivos, quais riscos elas tinham, quais pessoas que nos ajudaram a construir. Então, isso vai formando uma base, né, de dados que, conectada, vira uma base de conhecimento, tá certo? E conhecimento é poder, aumenta a visibilidade dentro das nossas organizações, né? E as mudanças organizacionais? Claro, nossa, isso é fantástico. Muitas delas acontecem, e a gente, antes de conversarmos aqui, né, nós conversávamos sobre isso, antes tem muitas organizações que sequer se estruturam para implantar um programa de qualidade, para implantar um programa de melhoria, tá certo? Ou de saúde ocupacional, ou mesmo uma reestruturação organizacional. Quanta bagunça não vira? Sim. Não é verdade? Ou seja, sem que eles saibam exatamente como estruturar, como dedicar esforços para que aquelas mudanças organizacionais de fato aconteçam. E quem está nos assistindo sabe que isso acontece dentro da empresa deles. Com certeza. E muito por falta dessa estrutura de gestão de projetos. Exatamente, né? Exatamente. E você comentou uma coisa sobre crescimento também, não, Odair, né? O crescimento ele é muito importante, ou seja, eu crio os meus programas de expansão, desenvolvimento de novos produtos, né? Expansão de mercado. Então, às vezes eu estou bem com os meus produtos, com os meus serviços, mas eu quero expandir o mercado. Então, se você tem um PMO, o PMO ele pode encabeçar esse processo, né? Cria com clareza qual é o objetivo daquele projeto, pensa no time que vai ajudá-lo, né? Quais os recursos que vão ser necessários para que ele possa desenvolver aquelas atividades, né, que foram devidamente estruturadas. Então, isso promove, de fato, o crescimento dentro de uma organização. Odair. Sim, você falou também de benefícios aos executivos. Sim. Né? Definição de metas. Você tem uma visão mais clara de como atingir essas metas, né? O objetivo dessas metas, programar essas metas e atingir essas metas, né? Esses benefícios também se estendem para a viabilização dos projetos. Com certeza. Porque como você tem uma metodologia para analisar os projetos, né, você vai viabilizá-los melhor, com certeza. Sim. Né? Olha uma coisa interessante, você está comentando e, né, me ocorreu que nós estamos exatamente nesse momento passando, né, por um trabalho. Nós estamos desempenhando o papel de PMO dentro de uma organização, juntando esses dois elementos, metas e viabilização. Tá? Porque ou seja, é dentro de uma diretoria, olha aquilo que nós já conversamos anteriormente, não é para a empresa como um todo, mas nós estamos fazendo todo o deployment, né, todo o desdobramento da estratégia de marketing daquela organização. Então, executivos ali têm metas específicas, mas eles não sabem se de fato todos os projetos que eles pensam executar podem ser executados. Então, nós estamos trabalhando na viabilização, mas tem que ter essa junção, a viabilização e as metas deles. Sem dúvida.
E aí o executivo vai ter na mão a tomada de decisão, porque ele tem todas as informações ali para poder ter essa decisão de continuar com aquele projeto ou não. Na verdade? Escolher, né? Escolher, né? Do portfólio. E do portfólio. Quem são as pessoas que vão ajudá-lo? Porque seria bárbaro que a gente tivesse o tempo todo o recurso que a gente deseja, né? Sim. Mas o executivo, muitas vezes, ele conta com aquilo lá e aquilo que ele tem é o que vai ter que ser utilizado para desenvolver o projeto, não é verdade? Sem dúvida. Sem dúvida. E também, eu acho que a padronização que traz, né, o escritório de projetos vai possibilitar uma visão mais direta de tudo aquilo que ele precisa para atingir a meta, para viabilizar os projetos, para tomar decisão. Sim, não é isso? sem dúvida. Não tem uma coisa boa. Poder falar a mesma linguagem, né? Uma linguagem que as pessoas compreendam, que as pessoas entendam. Quando você fala em escopo, as pessoas sabem o que é escopo. Quando você fala em risco, as pessoas sabem o que é um risco. Quando você fala em estimativa, que é diferente de um orçamento, as pessoas sabem a diferença dessas coisas, né? Então, a comunicação com os executivos, um plano de controle dentro de um projeto, que seja, né, você tem aquele padrão, nossa, que satisfação que é. Eu já vi várias pessoas quando olham um dashboard, né, um quadro, né, de controle, assim, puxa, o projeto vem o projeto 1, vem o projeto 2, vem o projeto 3 e trazem aquele mesmo tipo de informações. Então essa padronização realmente que você comentou, ela é muito importante, né? Sem dúvida. Mas olha que coisa interessante, né? É um conjunto de benefícios que a gente tem, seja para a organização, para os executivos da organização, para você, se você é um gerente de projeto, na verdade, benefício para o cliente. Então, a gente tem que aprender a colocar isso, né? A externalizar isso daí, porque é muito importante que a empresa colha benefícios desse investimento que faz quando pensa em implantar, obviamente, né, o PMO de uma organização, né? Bom, mas também não é só isso. Nós temos aí todos os benefícios que a gente vai colhendo ao longo do ciclo de vida do projeto. Quem é gerente do projeto deve conhecer essa curvinha que vai aparecer no slide aí, né? Com as 4 fases do projeto. E em cada uma a gente pode caracterizar benefícios que são de extrema importância para quem está trabalhando com projetos, né? Então, na primeira fase, concepção e objetividade, né? Criar uma visão da base de conhecimento e da necessidade de projeto, é isso, né? Porque ali é um momento, né, muito delicado do projeto. Sim. Você não sabe exatamente o que você vai fazer. Se você tem uma metodologia que explora melhor isso, né, você trabalha com o projeto de uma maneira mais consciente. Você ganha confiança quando você tem informações que te permitem decidir, não, esse projeto não é o momento de desenvolver, né? Ou é o momento de desenvolver esse projeto, não é verdade? Sem dúvida. E na fase 2 de planejamento, que ter essa visão holística, né? Eu gosto dessa palavra holística, que vai te trazer assim, aquela maneira estruturada, né, de trabalhar o projeto, de trabalhar estimativas, de trabalhar riscos, né? E que a gente sabe que planejamento é a parte mais importante do projeto, né? Quanto mais tempo você ganha aqui, você gasta aqui, você ganha lá na frente, isso não é verdade? E muito melhor porque você está num universo de papel. Não, me perdoe, né? O Odair sabe o que eu estou dizendo. Você está num universo onde tem menos pessoas envolvidas, né? Uma coisa é você com 10 pessoas fazer o planejamento de um projeto. Outra coisa é quando você estiver no meio da execução com 50 pessoas, com 100 pessoas, com 500 pessoas, né? Qualquer movimento é pior. Então, é muito melhor, como você comentou, né? Eu me estruturar, tá certo? Eu colocar essa visão holística, ou seja, um pouco mais ampla, né? A favor do projeto, trazer essas estimativas, entender bem dos riscos que podem nos assolapar, né? Na próxima etapa, que é a etapa de execução, não é verdade? E que benefícios a gente tem, então, nessa etapa de execução? O que você pode falar? Os benefícios na execução são inúmeros, né? São inúmeros. Primeiro, né? Eu ganho independência, né? Quando as pessoas sabem o que tem que ser feito, tá? Não tem que ficar toda hora, você deixa de empurrar.
né, o projeto. E o projeto ele ganha uma dinâmica. Então essa independência ela é muito importante. A capacidade que você tem de mobilizar pessoas com um determinado objetivo, porque o objetivo ele está claro. Então as pessoas não têm que ficar buscando, né, informações, andando, a gente usa, né, na gíria, ele fala assim, como barata tonta, né? Ou seja, realmente eles sabem como caminhar dentro do projeto. Tá? E uma coisa, na medida em que as coisas acontecem, por melhor que seja o gerente de projeto, por melhores as condições de condução do projeto, ou seja, vivemos num organismo, né, que é vivo, né? E mudanças políticas acontecem na organização, fora da organização, mudanças econômicas, na verdade. Riscos que vêm, né? Riscos novos, né? Se fosse só aqueles que foram lá planejados, seria ótimo, mas não, né? Então é muito importante que aqui durante a execução, durante o controle, você tenha a capacidade para assimilar as mudanças que acontecem, né? Quais são essas mudanças, que tipo de impacto ela traz, quem é que pode aprovar se eu preciso de um orçamento adicional, se eu preciso de um prazo adicional, ou se eu preciso decidir sobre parâmetros de desempenho, entendeu? Então, a ter o PMO, né, ativo na organização traz essas vantagens durante a execução, que é um momento de muita turbulência, não é verdade? Agito, né? Isso, você experimentou muito isso na área de tecnologia e tal. Sim, e quando você tem todo esse suporte, né, que o PMO te traz, te dá muita tranquilidade, porque você entra para a execução com um planejamento robusto, né, que te dá uma visão de que a execução vai acontecer mesmo, né, da maneira que foi planejada. Você não tem dúvidas, você não tem receios. Sim. Né? Coisas interessantes. Nós tivemos uma ocasião, eu e o Odair, em que nós atuamos juntos, né, fornecendo conhecimento sobre PMO a um dos nossos clientes, né? E imagine, né, eles iam desenvolver um projeto que era no meio da selva, né? Ou seja, do ponto da base de apoio deles até onde eles desenvolviam aquele trabalho, estava o quê? 1 hora, né? Era esse o tempo? Uma hora. Uma hora, né? No meio do mato, ou da mata, não sei como chamar isso. Selva amazônica. Selva amazônica. E imagine se não tivesse um PMO que estruturasse essas informações, que orientasse melhor, né, para que aquelas atividades pudessem acontecer, né? Ou seja, imagine lá você não tem o recurso que tem, né, dentro de uma grande cidade, né, para planejar, para ver fornecedores, para treinar pessoas. E às vezes é a única chance que você tem de sucesso. Você tem que planejar para aquela execução, porque ela é única. Qualquer coisa que saia errada, você já furou o cronograma. Exatamente. Então, é muito importante que toda essa estruturação esteja alinhada, né? Que funcione. Exato. Exatamente. E indo até o fechamento, inclusive, né? Sim, sim. Tem gente que às vezes esquece o fechamento do projeto. Pensa que projeto é feito para ser abandonado. Não é. A gente ouve isso. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas o fechamento ele é muito importante. O PMO ele tem mecanismos, ele tem um roteiro, ele consta com uma metodologia, né? Para que você possa, obviamente, verificar se pode ser encerrado o projeto ou não, se vai fazer umas lições aprendidas ou não, como vai documentar ou fechar a documentação, como encerra contratos com terceiros. Então, é do expertise do PMO, né, buscar esse tipo de informação. Tá? Fechar mesmo o projeto como tem que ser fechado, né? Fechar. Não abandonar. Exato. Porque isso vai trazer consequência futura para um próximo projeto. Vai. Porque você vai perder lições aprendidas se você não fizer um fechamento com chave de ouro. Né? Não, e uma informação que fique na empresa, né? Muitas vezes a gente fecha e às vezes a informação fica na cabeça das pessoas, né? E existe aí um job rotation dentro da empresa, muitas vezes, ou às vezes, né, as pessoas saem da organização. Então você pode realmente prescindir de informações muito importantes para o nosso projeto. Verdade. Eu acho que já está na hora de nós começarmos a falar então sobre o PaaS, né? O PMO as a Service, ou seja, o que será que é esse PMO as a Service de fato?